E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com.br. Um aviso importante para você que é de Brasília, ou mora aí na região de Brasília. Nós do Bibotalk estaremos aí no dia 24 de novembro com o BT Day. O que é o BT Day, gente? É um dia inteiro onde vai estar eu, o Cacau e o Erlan Tostes. Eles são apresentadores do Ovelhas Elétricas lá em Bibotalk. Vamos passar um dia inteiro falando sobre espiritualidade cristã. Galera, vai ser um dia, a gente vai começar às 14 horas, vai ter o louvor e vai ter 6 ministrações, minha, do Cacau e do Erlan. Não 6 de cada, tá pessoal? 2 de cada, mas vai ter momento pra gente tomar café, vai ter um momento pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, pra gente pensar a espiritualidade cristã. Então, se você é de Brasília ou região, dia 24 de novembro, tá bom? Então o link com o local, os horários, a inscrição estão aqui na descrição deste vídeo. Lembrando que os primeiros 200... Olha aqui, olha isso aqui, presta atenção. Os primeiros 200 inscritos vão ganhar 3 livros. Tipo, ganhar, você vai pagar lá o valor, tá? E você vai ganhar 3 livros, 3, tá? E olha só, além de você ganhar 3 livros, você vai ter o Coffee Break já incluso neste evento. Ok, gente? Vai ser muito legal. Então você que gosta de Bíblia, teologia, espiritualidade, você é nosso convidado. Esteja lá dia 24 de novembro em Brasília. Vai ser um sábado inteiro de muita reflexão e prática cristã. Espero vocês, tá bom? E por falar nisso, quero pensar hoje com vocês Filipenses, quando Paulo escreve essa carta tão importante. Aliás, qual carta de Paulo não seria importante, né? Todas são. A gente quer valorizar, às vezes esquece que a Bíblia inteira. Eu concordo, tem alguns textos que eu acho eles mais importantes na Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu não consigo comparar Ezequiel 1 com Mateus capítulo 5, por exemplo. Ambos são palavra de Deus, mas se fosse para eu ter que escolher salvar, você vai salvar Ezequiel 1 ou você vai salvar Mateus 5? Eu salvaria Mateus 5, né? Ainda que Ezequiel 1 também seja palavra inspirada de Deus. Mas, gente, esse texto de Paulo aqui eu gosto bastante. Quando Paulo escreve a igreja de Filipenses, ou a igreja de Filipos, é isso, né? Me ajudem nos comentários. Ele diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, tá? Ou seja, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Esse texto aqui, ele é um texto muito legal porque ele mostra essa dinâmica que é a salvação. Alguns teólogos falam que a gente pode falar da salvação em 3 momentos, né? A salvação no passado, ela é a justificação, quando Deus nos justifica em Cristo. A salvação no futuro é a nossa glorificação, né? Quando Deus será tudo em todos, vai acabar o choro, vai acabar esse sofrimento, vai acabar o pecado de uma vez na nossa vida. Mas existe a dimensão presente da salvação, que é a santificação. E nessa dimensão presente da santificação, nós temos atuação direta no que diz respeito ao quê? Ao desenvolver a salvação. Porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Ou seja, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Então, há uma participação. E quando a gente fala participação humana, costuma ter 2 confusões. A primeira confusão é que, não, viu? Se o ser humano não participar, ele não vai ser salvo. Se o ser humano não fizer alguma coisa, ele não vai para o céu. Então a salvação depende de mim, a salvação depende do meu esforço e aquela coisa toda. São confusões. A outra é tipo participação do ser humano. Não, se tem participação do ser humano é totalmente heresia, o ser humano não faz nada, aquela coisa toda e tal. Então isso é perigoso. Esses 2 extremos são perigosos porque nesse texto bíblico aqui a gente vê, né, tanto a vontade do homem quanto a soberania de Deus agindo de maneira que a gente não consegue explicar de maneira satisfatória. Infelizmente, a nossa teologia sistemática não dá conta da teologia bíblica. Nós precisamos ser humildes para aceitar essa realidade. Tem coisa na Bíblia Sagrada que a gente não consegue explicar de maneira plena. Então nós criamos algumas sistematizações, mas elas sempre serão incompletas.
incompletas nunca darão conta do texto bíblico. Porque nesse texto aqui, inclusive eu gostei muito do que o Matthew Henry, né? E o Matthew Henry é um cara muito respeitado, por exemplo, pelos reformados, né? E o que o Matthew Henry fala completa muito bem com o que esses autores pentecostais escreveram nesse comentário bíblico aqui, tá? Então assim, gente, o que que acontece? A salvação realmente é uma ação. O versículo 13 quer deixar isso bem claro. Deus efetua em nós essas coisas. Agora, é inegável que os versículos 12 também colocam a nossa vontade, porque assim, na santificação, nós participamos do processo. Não é assim, não adianta ficar esperando do céu, que aí a justificação vem sobre nós, e a partir daquele momento nós seremos santos e irrepreensíveis. Não, nós seremos santos. Agora, a questão da irrepreensão vai depender do nosso comportamento. A nossa vontade, ela participa deste momento, tá? A gente não pode negar a nossa vontade, não somos robôs que fomos programados para Deus para ter uma vida de santidade. Não, nós fomos programados para Deus como imago Dei. O ser humano tem um desejo pela divindade. Acontece que, sem a revelação de Deus nas Escrituras, nós vamos criar várias divindades. Então, com a revelação especial, a gente entende Jesus Cristo. E conforme nós vamos entendendo e somos alcançados pelo sacrifício de Jesus na cruz, então nós começamos a ter um comportamento. Então quando Paulo vai falar, por exemplo, aos Colossenses, não me falha a memória, né? Ou aos Efésios, para a gente se revestir do novo homem. Revistam-se, ou seja, tem uma participação nossa. Agora, essa participação nossa é totalmente reativa, ela não é uma ação. O primeiro passo sempre é de Deus. Deus deu esse passo na cruz. Deus torna possível a nossa salvação, ou seja, todo o mecanismo da salvação, ou seja, esse isto é lá de Efésios, né? Isto provém de Deus, ou seja, o que provém de Deus? Esse mecanismo da salvação. Sem o Espírito Santo agir em nós, a gente não tem condições de agradar a Deus, a gente não tem condições de cumprir a vontade de Deus. Agora, é inegável que textos como esse aqui, eles apelam para a nossa vontade. Ei, olha só, assim como vocês obedeceram a Deus na minha presença, ou seja, né, os filipenses ficavam todo animados com a presença de Paulo e por isso faziam bem direitinho, né, a sua vida cristã, a sua religião prática. Mas Paulo conclama, gente, na minha ausência, porém, muito mais agora, né, façam isso. Agora que eu estou ausente, ponham em ação a salvação de vocês, ou seja, essa graça que alcançou vocês, agora ela desperta em vocês esse desejo. Então, realizem esse desejo. Então Deus vem e coloca em nós o desejo de orar, o desejo de ler a Bíblia. Agora, por que a gente ora tão pouco e por que lemos tão pouco a Bíblia Sagrada? Porque assim, Deus vem, coloca em nós o desejo. Agora, meu amigo, se tu não sentar e orar e ler a Bíblia, não vai acontecer. Entende? Você vai para o céu, a salvação está garantida em Jesus. Agora, ser um bom crente, ser alguém espiritualmente saudável, que vai dar bons frutos na igreja, depende de você sim, meu amigo. Depende da sua vontade, depende da sua força, sim. Sim, eu defendo essa ideia, porque eu tenho visto muitas igrejas históricas que ficam, né, com medo de roubar a glória de Deus, estão criando um cristianismo pífio, sem frutos, um cristianismo que não dá frutos. Por quê? Porque no fundo está extinguindo o Espírito. Ok? Essa é a verdade. E, gente, nós somos cooperadores de Deus. Não para nossa salvação. Não. Salvação é uma ação totalmente de Deus, não depende de nós. Agora, você quer ser um crente espiritualmente saudável? Você quer ser um crente que vai dar frutos para o reino? Aí depende também da sua vontade. Não para a sua glória, porque é Deus, gente. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. E aqui pode até parecer meio confuso, porque realmente aqui tem esse paradoxo. É Deus que realiza tanto querer quanto efetuar. Mas ao mesmo tempo, põe em ação a salvação de vocês. Se mexam, vamos lá. Vocês participam do processo de santificação. Porque a gente se santifica não para ser salvo, a gente se santifica para ser sal. Beleza, gente? Se você quer aprofundar um pouco mais esse diálogo, se você não concordou e você mora em Brasília e em região, participa lá do BTD e vamos conversar um pouco mais de perto sobre isso, sobre essa dinâmica da salvação, essa dinâmica da santificação. Vai ser muito legal. E se você não pode estar no BTD em Brasília dia 24 de novembro, comente aqui, use os comentários, vamos crescer um pouco mais nesse conhecimento. Deus abençoe todos vocês, até o próximo vídeo, se Ele quiser e assim permitir. Valeu, galera. Tem que desligar a câmera, né? Enquanto ele não vem, a gente vai se santificando, né?